Dia feliz, vamos falar sobre a banalização do ego e das ações ou reações, que é o mais correto, do ego. Hoje em dia ficou na moda falar de ego, né? Ah, todo mundo sabe de ego, aquilo ali é ego, aquilo ali não é, lá, 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 lá. Quando a gente vai perceber que a consciência de massa, né? Ela sabe sobre o ego, mas sabe de forma superficial, tanto que o senso comum nem pensa muito sobre o ego ou nem vê os prejuízos muito do ego, né? E acaba, né, também fazendo a troca do que é ego, o que é consciência, o que é consciência, o que é ego, e na realidade mistura tudo. Então é bem delicado e importante a gente fazer essa separação de acordo com as leis universais. Então o ego, ele é uma parte nossa, de acordo com as leis universais, que está dormida, ou está contaminada, ou está sugestionada a fazer tudo que é matéria, tudo que é egoísmo, ou quase tudo, né? Nesse sentido, e pensando na individualidade, que quanto mais o ego é separado, mais ele pensa em si, mais, como uma frase muito comum que tem do senso comum espiritual aqui, da 3D, da terceira dimensão, agora eu vou cuidar de mim. E depois eu cuido do outro quando tiver tempo. Então isso daí é uma frase que no senso comum parece uma frase fofa, da boa personalidade, mas na realidade é uma frase do ego, que realmente está separado, que realmente está pensando em si, ou seja, pensando no personagem e nem pensando nas leis universais e nem agindo com a essência dele de ser. Então eu fico com compaixão nesses casos, entre outros, porque é extremamente importante a gente realmente, se quiser cuidar de si, a gente tem que cuidar de retorno à essência, de acordo com as leis universais, e retorno ao que realmente deve ser feito com as regras da essência e parar com os mimimis e com as reações que se passam de ações do ego. Então, com isso, a separação entre eles no nível da boa personalidade, que é a maior prisão que nós temos aqui, é a boa personalidade, que não é o caminho de evolução, nunca, né? Jamais. Temos que sair dessas pegadinhas desse ego, da boa personalidade sutil, que ele ainda vive separado, ele ainda vive no egoísmo, ele vive ainda eu primeiro, depois o outro, ele ainda não se relaciona, nem faz ações para realmente as ações suas serem ações ao encontro do amor incondicional e da sabedoria com tudo e por todos. Tanto que hoje em dia nas distrações positivas se faz muita coisa, como comer muito, dormir muito, viajar muito, né? Ou às vezes até estudar muito, ou alguns campos religiosos muito, né? De autoconhecimento muito, mas se perde o crucial, que é essa desidentificação do ego. E realmente nessa desidentificação do ego visa surgir a essência, que é você mesmo, né? Que é esse ser de luz que está aqui dentro, e sair dessa roupagem social, né? Desses trejeitos sociais, das histórias do personagem, para justamente ao encontro da história da essência. E aí quando a gente começa a fazer esses primeiros passos, que ainda é muito novo aqui, mas é muito atrasado no processo evolutivo saber disso, né, para a gente ter consciência disso, a gente começa a ter luzinhas ou possibilidades de nós reconectarmos com nós mesmos de verdade e ao mesmo tempo com tudo e com todos. E começar a perceber a magia do que está em cada conexão, em cada encontro, cada reencontro, em cada palavra, em cada gesto, quando a gente age com amor incondicional e obedecendo o que a vida quer que a gente faça com consciência e não burlar as coisas com a manipulação do ego, se passando de consciência. Porque aí a gente vê muitos pseudos espiritualistas, pseudos métodos aí que a gente tem até um alívio do ego, mas não tem uma mudança de grau evolutivo e de dimensão. E mais ainda prejuízo, que é o domínio de si para cumprir os autos de existência que ficam abafados ou nem sabe que precisa fazer isso. Então essa banalização é muito delicada, que às vezes a gente está falando uma coisa muito séria, muito importante, e que no senso comum não tem nem noção, né, da importância disso, porque já sei, fiz um cursinho final de semana, já sei, entendi uma frase, já sei, e uma vivência eu já sei,
Não, não é assim. O ego tá desde o nosso nascimento com nós mesmos, esse ego do jeito que eu estou falando, e a gente tem que desgrudar dele e fazer as coisas com essência, se realmente a gente quer sair das pegadinhas das religiões, de todos os métodos, de todos os conceitos, de todas as teorias, de coisas muito enraigadas aqui, que dão certo no nível intermediário de evolução, nesse nível de consciência, mas estão totalmente equivocadas no nível do que é e o que deve ser, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa que eu conheci nova e ela falando, eu adoro saber do meu personagem, né? Adoro saber o meu ego, né? Conversar com a pessoa que me atende, saber sobre isso. Aí eu fiz algumas perguntas básicas para ela. Você se reconecta com tudo e com todos os dias? Quantas ações do bem maior você faz para tudo e para todos os dias? Quando realmente você para de reagir e age com essência? Quando realmente você sabe que você é um ser de luz e não um personagem aqui com as roupagens sociais e com as histórias daqui, sem ficar perpetuando essas histórias daqui que não são nem 1% realmente do que somos nós, do que viemos fazer aqui e que a gente tem que fazer como essencial na vida. Hoje a gente percebe que tem muita gente doente, muitas pessoas complicadas aí, porque sem querer, não sabendo, que é o mais prejuízo ainda, que tem o caminho realmente de se reconectar e não viver uma vida separada com tudo e com todos. E uma das coisas mais dificultosas disso, que dá para falar aqui nesse áudio ainda, que é não olhar o outro como você em evolução. Isso é extremamente complicado. Como que a gente vai olhar um bandido, né? Um bandido que de repente roubou, né? Ou outras formas de ver esse conceito de bandido, né? Porque se a gente for ver de acordo com as leis universais, a gente ainda está bem desviado do caminho e de repente poderíamos ser chamados dessa forma, com todo respeito, no sentido de desviados do caminho, ainda não fazendo tudo. Então, em outro critério mais deturpado, né? A gente está desviado, então a gente não está cumprindo o que Deus quer, e que nossa essência, que não é cocriação, é essência em evolução, não estão fazendo. Então a gente, como ser de luz e não bandidos, que somos todos, mesmo que faça algumas coisas equivocadas, a gente tem que se encontrar no outro e ver o outro em relação a isso e ajudar todos os seres de luz a sair de uma fase que se chama como bandido, que ninguém é bandido, né, em essência. A gente está passando por uma fase que está assim, mas não é assim. Então, quando a gente se reconectar e ajudar nessa reconexão com transformações internas ou religamentos internos, o mundo realmente vai ser excelente para tudo e para todos. E aí a gente vai entender realmente o que é ego, vai ver ele esfregando na nossa cara, assim, de complicações, que às vezes a gente faz coisas mais complicadas do que um conceito que um bandido convencional passa pra gente e a gente nem percebe, porque a normose tem conceitos muito, muito diferentes, ou até a gente pode falar alguns pontos de vista deturpado do que realmente nós precisamos saber, nós precisamos agir e nós precisamos ser. Beijo na sua essência.